Capítulo 684, Duelo no Deio do Trovão, Parte 2. Tradução, LH Revisão, Y Jung, Cabelos, Chinês. Capítulo 684, Duelo no Deio do Trovão, Parte 2. Técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos. Júnior, nem sonhe com isso. Essa técnica é a fundação de nossa seita e a mais antiga técnica divina do Deio Trovão no Mar Azul. Os 3 imperadores tiveram fortes reações. O pedido de Zhao Feng era ridículo e quase os fez rugir de raiva. Zhao Feng, você não tem um corpo espiritual do trovão, então a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos não será muito útil para você. A mulher coberta de relâmpagos multicoloridos sorriu. Zhao Feng naturalmente sabia disso. Mesmo o imperador do vento e relâmpago não foi capaz de cultivar a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos quando ele estava na seita dos 10.000 relâmpagos, então ele seguiu por outro caminho e acabou compreendendo o Deio do vento e trovão. No entanto, Zhao Feng sabia de uma coisa com certeza. Que a essência da técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos era realmente melhor que a da herança do vento e relâmpago. O único problema era que a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos tinha um requisito muito alto sobre o corpo. Geralmente, havia apenas um gênio adequado a cada 10.000 anos. No entanto, uma vez que alguém que possuísse o exclusivo corpo espiritual do trovão aparecesse e fosse capaz de cultivar a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, sua força aumentaria drasticamente, e eles seriam capazes de combater todas as técnicas do Deio do trovão do mundo. Anteriormente, o cultivo de Lei Gen estava no estágio intermediário do grande reino núcleo da origem, e tinha uma colocação relativamente alta entre os 10 grandes gênios de Terra Santa. Mas agora ele alcançou o estágio intermediário do grande reino núcleo da origem e sua aura do Deio do trovão se tornou mais profunda. Em termos de uso prático, a herança do vento e relâmpago ultrapassa a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, além do mais, ainda tem a cabeça do semideus. Essa é a minha aposta. Disse Zhao Feng calmamente. Todo mundo de repente entendeu algo, isso era um choque de razão. Já que se ele perdesse, Zhao Feng teria que entregar a herança do vento e relâmpago e a cabeça do semideus. Então, correspondentemente, a seita dos 10.000 trovões precisaria fazer uma aposta de igual valor. Então Zhao Feng pediu diretamente a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, a fundação da seita dos 10.000 trovões. A base da minha herança do vento e relâmpago não é forte o suficiente. Se eu conseguir a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, e adicionando a cabeça com a tribulação divina, a empurrará para outro nível. Zhao Feng tinha seus planos. Embora a herança do vento e relâmpago fosse forte, ainda havia uma diferença entre ela e a herança do sagrado roxo, a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos e algumas das outras técnicas de lords sagrados. A herança do vento e relâmpago só permitiria que Zhao Feng alcançasse o auge de um grande imperador, dificilmente tocaria no nível do reino da luz mística. Já a herança do sagrado roxo e a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos poderiam ser cultivadas pelo menos até o nível semideus e até tocar no reino do Deus celestial. Se não concordarmos com a aposta dele, esse pirralho não vai lutar. Os 3 grandes imperadores da seita dos 10.000 trovões começaram a discutir. No geral, a herança do vento e relâmpago e a cabeça do semideus eram suficientes para serem apostadas contra a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos. Afinal, a herança do vento e relâmpago criou o grande imperador mais rápido, e mesmo a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos não era tão rápida se comparadas. Além do mais,
a cabeça com a tribulação divina era muito valiosa para a seita dos 10.000 trovões. Ok, nós concordamos. O grande imperador Anlei acenou com a cabeça seriamente. A fim de garantir que Zhao Feng não fizesse nenhum truque, o grande imperador Anlei pediu a vários outros grandes imperadores que fossem testemunhas. A cabeça do semideus e a herança do vento e relâmpago estavam basicamente em suas mãos. Zhao Feng apenas sorriu e não disse nada. Um tempo depois. Pico espiritual principal, palco do verdadeiro rei. Zhao Feng e Lei Zhen estavam ambos em cada lado da arena, se encarando. Vários grandes imperadores neutros eram os juízes. Havia dezenas de reis e imperadores assistindo a esta batalha, que havia se tornado o centro das atenções para toda a Terra Santa do verdadeiro marcial. Zhao Feng, de acordo com a aposta, você deve usar a herança do vento e relâmpago para ganhar. Se você usar qualquer outro método, como sua linhagem ocular, você perde. Disse um dos juízes grande imperador. Entendido. Zhao Feng acenou com a cabeça. Se ele não fosse restringido, a sua intenção de poder ocular sozinha poderia derrotar Lei Zhen. Os 3 grandes imperadores da seita dos 10.000 trovões obviamente viram que a alma de Zhao Feng estava pelo menos o nível de um rei. Zhao Feng, a sua herança do vento e relâmpago é inútil contra mim. Lei Zhen lambeu os lábios. Eles tinham tido uma curta luta no jardim abandonado do semideus. Zhao Feng havia usado sua intenção de quase rei, mas ainda ficou em pequena desvantagem, mesmo com Lei Zhen não usando toda a sua força. Veremos. Zhao Feng permaneceu indiferente. Comecem. Assim que as palavras soaram, 2 figuras se moveram quase ao mesmo tempo. Oxi! Uma sombra de vento roxa escarlate e uma sombra elétrica de 5 cores brilharam rapidamente, correndo em torno do palco do rei verdadeiro. A velocidade deles havia atingido o ápice. O Deio do Trovão em si era especializado em velocidade. Quase ninguém sob o reino vazio espiritual era capaz de ver claramente como os dois se moviam. A velocidade de Zhao Feng ainda é um pouco mais rápida. Os sentidos da Vinos em torno do palco do rei verdadeiro puderam ver claramente. A herança do vento e relâmpago fundiu o Deio do vento e o Deio do trovão, logo, tendo uma velocidade incomparável. Bam! Zhao Feng desencadeou o primeiro ataque, enviando uma garra de luz de vento elétrico de cor roxa escarlate. A garra tinha várias centenas de metros de comprimento e irradiava uma violenta aura de destruição. Pequenos truques. Lei Zhen não deu sinais de esquivar-se. Uma singular camada amarela de padrões de relâmpagos apareceu em volta de seu corpo. Essa camada era mais parecida com pele que se condensou em uma armadura de raios. Crackle. A garra de luz de vento elétrico causou várias explosões quando pousou em Lei Zhen. A armadura de relâmpago amarelo brilhante sofreu uma leve rachadura. Ha ha ha! É inútil. Meu corpo espiritual do trovão e minha técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos nulifica qualquer ataque de relâmpagos do mundo. Lei Zhen ficou parado e mesmo assim saiu ileso. Zhao Feng percebeu que parte do poder do trovão em seu ataque foi absorvido por Lei Zhen. Isso significava que, em vez de só ferir Lei Zhen, seu ataque provavelmente também aumentava sua força. Ímpeto dos 10.000 relâmpagos. Rugiu Lei Zhen, abrindo os braços, fazendo com que milhares de relâmpagos trovejassem no céu. A olho nu era visível milhares de raios de 5 cores descendo do céu como cobras elétricas em um magnífico ímpeto, fazendo os céus e terra brilharem. Bum! 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 Milhares de relâmpagos dispararam em direção a Zhao Feng. O corpo espiritual do trovão pode ecoar com tantos relâmpagos.
Que forte! Alguns discípulos do seita sagrada do verdadeiro místico ficaram surpresos. Como alguém abaixo do reino vazio espiritual não se chocaria com isso? Sem clones de vento e relâmpago. Uma brilhante bola de vento e arcos elétricos se soltou do corpo de Zhao Feng. Shua! 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 Em um instante, uma centena de clones de Zhao Feng se espalharam pela arena. O ataque de Lei Zhen, ímpeto dos 10.000 relâmpagos, perderam o corpo real de Zhao Feng. Embora esse ataque fosse um de amplo alcance, bombardeando em um ponto concentrado, com um poder quase no nível rei. Mas depois que ele perdeu o corpo real de Zhao Feng, ele não podia mais atacar em um ponto específico e, um ou dois relâmpagos não poderiam prejudicar o verdadeiro corpo de Zhao Feng. Puff! 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 Os clones de vento elétrico no palco do Rei Verdadeiro foram destruídas uma a uma. No entanto, uma técnica como o ímpeto dos 10.000 relâmpagos usava muita energia, e não pôde ser usada continuamente. Shua! 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 10 clones de Zhao Feng subitamente atacaram Lei Zhen. Venham! Os lábios de Lei Zhen se curvaram em um sorriso, não se importando se o verdadeiro corpo estivesse escondido entre os 10 clones. Todos vocês devem permanecer aqui. Uma luz brilhou nos olhos de Lei Zhen quando ele de repente agarrou a espada gigante que estava em suas costas. Boom! Vários milhares de arcos de relâmpago pousaram na espada gigante, se condensando em um aterrorizante e vigoroso poder do trovão. Técnica de espada invocadora de relâmpagos. É aquela técnica de espada proibida. Alguns reis do reino vazio espiritual em torno do palco do Rei Verdadeiro exclamaram. A técnica de espada invocadora de relâmpagos era exatamente o que o nome sugeria, convocava o poder ilimitado do trovão dos céus e da terra e então condensava-o na espada, podendo liberar até 10 vezes mais poder do que o seu próprio. Essa técnica de espada era extremamente perigosa e poderia resultar no adversário sendo explodido em pedaços por um raio. Bam! Bum! Bum! Sob o palco do Rei Verdadeiro, 10.000 relâmpagos se reuniram, emanando uma enorme aura de destruição, enquanto todos os relâmpagos se condensavam na espada. O poder dessa espada é comparável ao ataque total de um rei. Não? É ainda um pouco mais forte que ataques da maioria dos reis. A espada motivou o ilimitado poder do trovão dos céus e da terra e, com um aceno, a aterrorizante espada de relâmpagos se transformou uma tempestade de lâminas de raios, instantaneamente cobrindo metade do palco do Rei Verdadeiro. Bum! 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 De repente, uma deslumbrante e gigante espada de relâmpagos cobriu tudo à vista. Alguns dos discípulos espectadores não podiam mais, temporariamente, ver e ouvir nada. O verdadeiro corpo de Zhao Feng também foi pego. Os sentidos divinos de alguns grandes imperadores podiam ver claramente tudo o que acontecia. Embora todos os 10 clones fossem falsos, mas o verdadeiro corpo de Zhao Feng não estava longe, esperando por uma oportunidade. Puff! Puff! Os 10 clones de Zhao Feng foram instantaneamente destruídas, e o verdadeiro corpo de Zhao Feng também foi envolvido pelo ataque, liberando um som de puff. Exclamaram alguns reis do reino espiritual vazio. Zhao Feng foi morto assim tão facilmente. Lá em cima! Exclamou alguns grandes imperadores. Técnica evasiva voadora asas do trovão. Bzzz-Shua. Um vulto de uma asa de vento elétrico surgiu em uma fantástica dança, parecendo de alguma forma romper as amarras do espaço enquanto voava pelo céu. Isso não era mais apenas a velocidade final do vento e relâmpago, mas também o princípio da evasiva espacial.
Um homem de cabelos roxos com asas de luz feitas de vento e arcos elétricos em suas costas, flutuava acima de Lei Gen. Como isso é possível? Exclamou Lei Gen. Ele acabara de lançar seu ataque e seu corpo estava fraco no momento. Além disso, depois que milhares de arcos de relâmpagos foram absorvidos pela espada gigante, uma falha foi deixada ali, onde Zhao Feng apareceu precisamente. Destruição escarlate do vento e relâmpago. As asas de Zhao Feng tremularam, assim como uma trovoada. Brum! Uma furiosa onda de ventos e relâmpagos de cor escarlate que pareciam estar queimando, se condensou em um arrogante punho de luz, bombardeando em Lei Gen. Ban! Lei Gen gritou quando ele foi enviado voando. Sua armadura de relâmpago quebrou, então sendo queimado por uma violenta camada ventos elétricos vermelhos. O poder da destruição escarlate do vento e relâmpago continha uma aura de destruição e de queima contínua extremamente forte. Boarg! Lei Gen cuspiu um bocado de sangue e se sentou no chão, enquanto a destruição escarlate do vento e relâmpago ainda queimava furiosamente em seu corpo. Seu corpo estava agora carbonizado. Isso é porque ele tinha o corpo espiritual do trovão e cultivava na técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, pois se mudado para um quase rei, esse teria sido queimado em cinzas. Destruição escarlate do vento e relâmpago. Esse moleque. Ele realmente cultivou a destruição escarlate do vento e relâmpago a um nível tão alto. Ele realmente conseguiu resolver o conflito entre seus atributos. As expressões dos 3 grandes imperadores da seita dos 10.000 trovões mudaram drasticamente. A alta compreensão da destruição escarlate do vento e relâmpago de Zhao Feng era inesperadamente forte, superando em muito o nível de quando ele estava no jardim abandonado do semideus. Isso porque eles não sabiam que Zhao Feng havia obtido o vinho chamas do dragão e o vinho nuvem elétrica da adega do semideus. Além disso, a destruição escarlate do vento e relâmpago estava sendo controlado a tal ponto que, mesmo o grande imperador Feng Lei não foi capaz de fazer quando na mesma idade. Minha destruição escarlate de vento e relâmpago já superou a do grande imperador Feng Lei quando ele tinha a mesma idade que a minha. Um sorriso de zombaria apareceu nos lábios de Zhao Feng. Sua destruição escarlate do vento e relâmpago tinha a aura do reino dos sonhos da era antiga fundida a ela, e o poder de destruição abrasadora estava mais próximo de sua origem. Não só mais estável, como também mais forte. O maior erro cometido pela seita dos 10.000 trovões foi ter medido Zhao Feng pelos padrões do grande imperador Feng Lei. Seguindo o ditado popular, a nova geração superará a geração anterior.